Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, terceiro fascículo da tréplica, o capítulo Racional tudo é, e a matéria nada é, e daí se ligar em cima e desligar de baixo. No artifício está o envenenamento da natureza, o envenenamento das águas, o envenenamento dos vegetais, o envenenamento da matéria, o envenenamento dos astros e o envenenamento de tudo, o envenenamento de si mesmo. Daí as doenças de infinidades de formas que se apresentam curáveis, aparentemente, e incuráveis. O envenenamento imbuído da matéria, o próprio ar envenenado, que vai destruindo os seres aos poucos, sem sentir, naturalmente. Quando chega a sentir, já está dominado pelo veneno. A poluição, com seu progresso demolidor e destruidor. Os mais poluídos, destruídos em pouco tempo, e os menos poluídos, durando mais tempo. Mas uma duração resumida. E assim é o magnetismo em função, todos dominados pelo magnetismo, uns mais, outros menos e outros demais, cometendo uma infinidade de loucuras. O magnetismo demais enlouquece, desequilibra por completo quem quer que seja. Em uns tantos o magnetismo é tão forte que procedem como verdadeiros loucos, dominados pelo magnetismo, que leva ao total desequilíbrio. Perde completamente a noção real da vida, o que é não fazer aos outros aquilo que não quer para si. Essa é a noção real da vida. Não fazer aos outros aquilo que não deseja para si. Mas o magnetismo desorientou todos, desequilibrou todos de uma tal maneira que não há quem não sofra as consequências da ação magnética, uns mais, outros demais e outros que já não aguentam mais. O magnetismo em função da destruição dos seres. Então, brilha em todos a inconsciência, o gênio, a neurose, o nervoso, a neurastenia e a loucura. Daí o resultado desastroso de que ninguém se sente bem, simplesmente porque aparentam que estão bem. Simplesmente todos aparentam que estão bem, mas verdadeiramente ninguém se sente bem. E as aparências tampando as mazelas, até não poder mais tampar, escondendo as mazelas, até não poder mais esconder. E assim é a vida do magnetismo. Magnetizados por tudo, então do magnetismo nasce a ganância, a ambição,
ambição, a vaidade e daí a destruição de si mesmo. O orgulho, a presunção e a arrogância, que são as causas da destruição de muitos. Tudo isso, a causa é o magnetismo. Completamente doidos com aparência de bons. Doidos quer dizer doídos, doentes, por causas negativas, que é a matéria. Tudo isso, domínio do magnetismo. Então, a matéria, para os magnetizados, se tornou o maior tesouro. Um tesouro aparente porque tudo se acaba. Então, um falso tesouro. Mas para o magnetizado, julga que na matéria está aquilo que não existe e nunca existiu, a salvação de ninguém. Na matéria estão todas as ruínas, todas as doenças, enfim, tudo de ruim. E por isso, por si mesmo se acaba. Só mesmo tomado de uma grande força magnética é que pode interpretar o nada como se tudo fosse e o tudo como se nada fosse. O nada é aparência e por tudo ser aparência é que tudo acaba em nada. Mas o magnetismo dominante faz com que enxergue o nada como tudo e o tudo como nada. E daí, o nada terminando em nada e desaparecendo o valor do nada, que parecia tudo ser, para os seres magnetizados. E assim é a vida do artifício, a vida do magnetismo, que embromou todos de uma tal maneira que acendeu uma grande fogueira de sofrimento que ninguém sabe como se livrar da liquidação magnética. Liquidação essa, abrangendo, de um modo geral, o desequilíbrio e a destruição de todos. Tudo isso, evolução magnética, evolução de malefícios, evolução artificial, e no artificial está a função magnética. E dessa forma ninguém, mas ninguém mesmo, podia acertar, por não existir o certo verdadeiro, e sim o certo aparente. Então daí a insatisfação reinante e a angústia permanente de hoje, parecer que está tudo bem, que está bem e amanhã não está. Então, um desequilíbrio que levou todos a viverem contra si mesmo e viverem uns contra os outros, não encontrando uma satisfação justa e certa na vida pelo desequilíbrio permanecer em tudo. Hoje parece que está bem, amanhã está mal. E assim, esses altos e baixos produzidos pela desregulagem das grandes forças magnéticas. E assim, desse jeito, nunca poderiam encontrar a paz nem sossego. Todos à procura de paz sem ter, e todos à procura de sossego sem ter. Devido ao magnetismo em função do desequilíbrio geral dos seres. E de forma que nunca havia uma satisfação real e por isso aparentemente satisfeitos e verdadeiramente não. Tudo isso
função magnética de viverem em contradição consigo mesmo, à procura do bem, à procura do bom e sempre por encontrar o bem e o bom. E por isso, hoje está tudo bem assim. Tudo está bom e amanhã não está. Tudo sempre mudando, tudo remodelando, e as mudanças constantes na vida de todos. A ação magnética, a causa principal da desorientação, causando assim o desequilíbrio. Dessa forma, as amofinações constantes, as preocupações sem limite e a vida, por muito bem que esteja, se tornando um inferno em vida, por a matéria não garantir ninguém, nem proteger ninguém, nem poder fazer nada por ninguém, nem amparar ninguém, nem salvar ninguém. De forma que a vida do magnético chegou num certo ponto da pessoa ter medo de viver, ter medo de tudo, com receio de tudo, sempre desconfiado com tudo, sempre na expectativa de tudo, a ponto de não ter confiança em si mesmo, nem ter confiança em ninguém, e por isso, confiando e desconfiando, o magnetismo botou nessas condições de verdadeiros desequilibrados e desregulados. Essas forças, a causa de todos os desatinos e da ferocidade de muitos. E dessa forma, ficaram todos receosos, desconfiados e medrosos. Muitos com medo até de tudo. O desequilíbrio magnético chegando a esse ponto de anormalidade. E assim a natureza tem o domínio sobre os seus feitos. Ela é que gera tudo, cria tudo e mantém tudo e domina também. Por desconhecerem o porquê assim são, é que julgavam serem seres absolutos. Então, por se julgarem ser seres absolutos, abusavam do livre-arbítrio e da livre expansão da vontade, julgando que eram seres absolutos. Hoje é que estão sabendo que não eram seres absolutos, nem são. O comando absoluto de tudo está na natureza. Hoje é que estão sabendo porque assim são nessa vida. Hoje é que estão vendo que não há efeito sem causa. E assim, que são verdadeiros robôs dessas duas energias naturais, da energia deformada à energia elétrica e magnética. Mas antes ninguém sabia, então julgavam que eram donos de sua própria vontade e faziam uso da livre expansão da vontade como bem pudessem dar expansão. Hoje são conscientes porque está aí o esclarecimento do que são e do porquê assim são, e conscientes do que são, sabem que não existe efeito sem causa. Hoje cientes do que são as vontades e os pensamentos, as intuições, que são instrumentos da própria natureza que lhe gerou, que lhe formou e que lhe mantém. Hoje, por conhecerem a causa e efeito, são conscientes da forma que se conduzem. Quando não sabiam o porquê assim eram, é que viviam inconscientes. Inconscientes, não sabia o porquê assim procedia, dessa ou daquela forma, e hoje o consciente sabe o porquê procede assim, dessa ou daquela forma,
porque tomou conhecimento da causa e efeito, porque não há efeito sem causa, e sabendo o porquê de sua existência, e sabendo o porquê existe. A sua forma de ser consciente e a sua forma de ser inconsciente, sabendo que quem governa os seus feitos é quem gerou, criou e mantém. O antes não sabiam, e por não saberem, faziam uso do livre-arbítrio, porque julgavam ser donos de sua vontade, julgavam ser donos de si, julgavam e pensavam ser donos daquilo que não eram, senhores absolutos. Hoje é que estão sabendo que nunca foram absolutos, por todos serem regidos pela natureza que os mantém. Se a natureza mantém os seus feitos, é para governar os seus feitos. Hoje é o livre-arbítrio consciente e antes era o livre-arbítrio inconsciente. Hoje sabe com consciência que não deve fazer isso ou aquilo. Se fizer, abusou do livre-arbítrio. Porque sabia com consciência o que não devia de fazer. É como passar dos limites. Sabe que não deve comer muito, senão vai passar mal, e come muito. Passou do limite, abusou do livre-arbítrio, errou com consciência. Então, é preciso entender e compreender a forma de ser para saber julgar o ser, para poder entender a estrutura da vida, o que é consciente, do que é inconsciente e do que é a vontade. A vontade é livre para quem não se conhece. Para quem se conhece, a vontade tem limite e passou do limite, abusou do livre-arbítrio. Abusou das medidas. Um copo com água encheu demais, entornou, passou dos limites. Abusou do livre-arbítrio. Abusou das possibilidades. O inconsciente é uma coisa, o consciente é outra. Tudo tem limite. Então, ao livre-arbítrio consciente e havia o livre-arbítrio inconsciente. Tudo o que a pessoa sabe que não deve de fazer e vai fazer, abusou com consciência. Funcionou o livre-arbítrio. E assim, o tudo do nada não vale nada, porque o tudo do nada acaba em nada. Então, pouco adianta, ou nada adianta, a luta do nada pelo nada, por tudo acabar em nada. É a lógica justa e certa da maneira de nada ser e julgar ser o que nunca pôde ser, julgar tudo ser sem nada ser. Por querer aparentar tudo ser e chegando à conclusão real que o tudo do nada nada é, por tudo acabar em nada. O nada magnetizou todos de uma tal forma e impressionou todos de uma maneira que julgaram que o nada ia ser tudo. E hoje, com convicção real e desilusão do nada, por conhecer e reconhecer a realidade positiva de que o nada, por ser nada, nunca poderia equilibrar ninguém, nem garantir ninguém, nem fazer bem a ninguém, por o nada nada ser, e por nada ser,
acaba em nada. O nada não garante ninguém, o nada não protege ninguém, o nada não salva ninguém, por o nada terminar em nada. Então, a luta do nada pelo nada não adianta nada, por o nada, nada ser. Aparentemente parece tudo ser, mas aparências não são verdades. E daí, todos traídos pelas aparências, todos traindo a si mesmo pelas aparências e sofrendo as consequências, que é, com o tempo, pelo amadurecimento, a desilusão de tudo, o tudo aparente. Então, lutar pelo nada é uma luta sem proveito, e por ser sem proveito penam muito, sofrem muito e se destroem antes do tempo, porque a correspondência do nada é nada. Portanto, lutar pelo nada é penar e sofrer a vida inteira, porque quanto mais luta, mais tem que lutar. E assim, todos ficaram traídos pelo nada, sonhando que o nada tudo era, sonhando com as ilusões do nada, para no fim, depois de amadurecido, reconhecer que nada adiantou por si mesmo acabar em nada. E assim a constituição da vida é somente o essencial e o principal das necessidades para manter a vida. O necessário é o que está dentro do limite. O desnecessário passou do limite, e passando do limite, causou o desespero, o inferno, a agonia, o desequilíbrio, a penúria, por passarem do limite, porque tudo tem limite. Passou do limite, desorganizou tudo. Há a desorganização e da desorganização o desequilíbrio. Dentro do limite, tudo certo, tudo bom. Fora do limite, tudo ruim. O essencial está dentro do limite. Fora do essencial, passou dos limites. Passou dos limites, entrou a vaidade em excesso, a ganância em excesso, a ambição em excesso, e daí a destruição dos seres, o excesso destruindo todos, as ruínas imperando e todos sendo destruídos pelo excesso da vaidade, pelo excesso da ganância e pelo excesso da ambição, que é uma das causas da destruição da humanidade. Então, tudo isso passou dos limites, passou a prejudicar, daí ninguém tendo mais paz nem sossego. O infortúnio da vida de todos, criado pelos próprios. Agora, com limite, a vida se torna um primor, e fora do limite, a desolação de tudo. Passou do limite, não há mais respeito. Não havendo mais respeito, imperam os abusos, e daí a desordem, porque passou do limite. Dentro do limite não há vaidade, nem ganância, nem ambição, porque não há excesso. Dentro do limite há o necessário para manter a vida, e fora do limite o desnecessário para a destruição da vida. O limite é aquilo que compõe o abastecimento de todas as necessidades prementes, que todos necessitam para viverem em paz e harmonia. E passando do limite, nasce a ganância, a ambição e a vaidade, que é a causa da destruição da humanidade. O exagero, e daí imperando o desequilíbrio de tudo, entrando em choque uns com os outros,
demanda uns com os outros, brigas uns com os outros, a ambição, a ganância e a vaidade, a causa do desassossego da humanidade. Mas como conseguir o limite? Com o tempo, tudo chegará no seu justo lugar. A evolução vai encaminhando e ajustando todos no desequilíbrio real da vida. Já foram muito piores do que são quando eram todos analfabetos. Eram muito piores, eram rudes. Já foram muito piores quando não sabiam falar, que se entendiam por meio de acenos, de guinchos e de urros, para ver que já foram muito piores. Já foram muito piores quando começaram a soltar a voz, o princípio da gagueira. Todos eram gagos. Começaram a ter noção das coisas, a marcar as coisas, os objetos, e foram soltando a voz muito lentamente, muito naturalmente. Depois começaram a falar cantando, para ver que já foram muito piores do que são. Até que começaram a aprender a falar, que já foi muito tempo. Até chegar no princípio desse progresso, todos analfabetos, ainda não tinha nada feito, nem algarismos, nem letras. Isso é para verem que já foram muito piores. Isso é para verem como já melhoraram bastante pelo desenvolvimento cultural, e com o progresso do desenvolvimento vão chegar naturalmente melhorando sempre, chegando ao ponto real de equilíbrio. Vão ficando lapidados, vão ficando equilibrados, perdendo as vaidades, a ganância, a ambição. Vão sentindo, vão enxergando que aí estão os grandes males da humanidade. Vão se afastando dos males e vão adquirindo um equilíbrio racional naturalmente. Mas para verem que já foram muito piores e que já estão evoluindo para o equilíbrio de tudo e de todos, vão se tornando mais conscientes pela evolução natural, e o equilíbrio chegando aos poucos e todos mudando para melhor e regulamentando tudo racionalmente. Olha para trás, para o que já foram, e vejam que já foram muito piores. Não entendiam nada, não entendiam coisa alguma, eram feras, devoraram uns aos outros, a dentes e unhas. Já foram muito piores e não mudaram tanto. Assim, com o tempo, mudarão para muito melhor ainda. Depois do raciocínio desenvolvido e ligado ao mundo racional, a orientação toda é racional. Então, é uma mudança radicalmente, naturalmente, para o bem eterno de felicidade de todos, por serem orientados conscientemente, e daí tudo dando certo na vida de todos, e todos cada vez melhor. Está aí a fase racional, a fase de recuperação do animal racional, passando por evolução natural da natureza para uma classe superior, que é a classe de aparelho racional. Daí então melhorando o estado de todos admiravelmente, naturalmente, pela evolução natural da natureza, tudo se normalizando e chegando ao equilíbrio racional.
e todos vivendo racionalmente, tudo dando certo na vida de todos, e assim tudo é com o tempo. Não pode ser de um dia para o outro. A evolução da natureza é uma coisa natural. Ninguém cresce de um dia para o outro. Vai crescendo aos poucos sem sentir. Assim é tudo. Vai mudando tudo naturalmente, sem ninguém sentir, porque tudo que é natural é natural. Ninguém sente crescer, e assim é tudo. É a evolução natural da natureza. Então, olhando para trás, para o passado, vejam que já foram muito piores. E vieram todos se recuperando até chegar ao ponto em que estão. E agora, recuperados pela fase racional, chegarão a outro ponto mais elevado, que é aparelho racional. E de aparelho racional, fim da meta final da vida da Terra, por todos passarem a viver no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O término da vida da matéria, o fim da vida da matéria, e daí todos vivendo no seu verdadeiro mundo de origem, um mundo racional. Todos no seu verdadeiro natural de racionais puros, limpos e perfeitos. Então, olhem para trás, vejam o que já foram e vejam hoje o que são. Que mudança grandiosa! E vejam o que vão ser. Racionais puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem. Então, tudo isso é evolução natural da natureza, que está na hora de todos saírem dessa vida que já não aguentam mais. Essa vida sofrida. Quanto mais sofre, mais tem que sofrer nesta vida de matéria. Está na hora de saírem daí para fora. Já chega de tanto sofrimento. Está na hora de todos voltarem para o seu mundo de origem, um mundo racional. Então, tratem de ler e reler para o raciocínio se ligar à sua origem, que é o mundo racional. Então, racional, raciocínio, racional, raciocínio, racional, raciocínio, racional. O racional superior, um raciocínio superior a todos os raciocínios. Então, raciocínio inferior ligado ao raciocínio superior. O raciocínio superior é no mundo racional. Então, raciocínio racional, raciocínio racional inferior, de um mundo inferior, ligado ao raciocínio superior, que é o mundo racional. Então, a ligação é uma coisa mais rápida que pode existir, por a natureza ser esta. E o que é preciso para desenvolver o raciocínio? Ler e reler. Quanto mais ler, mais é desenvolvido o raciocínio, porque a escrituração é ligada à energia racional. E pegou no livro para ler,
ligou-se à energia racional, e no ler, a energia racional liga-se ao raciocínio e começa a desenvolver o raciocínio. Então, quanto mais tempo ler, melhor é. Mais depressa o raciocínio se desenvolverá, mais depressa fica pronto. Então, se ligar em cima para o desenvolvimento do raciocínio. Se ligar como? Lendo e relendo. Se ligar em cima para ligar o raciocínio no mundo racional. O mundo da verdadeira origem do raciocínio. Perdendo tempo, está ligado no magnético, está ligado no nada, não está adiantando nada por perder tempo com o nada. A hora é decisiva para todos, a ligação de todos em cima, porque se ligar embaixo, desce com o magnético, cada vez mais para baixo, para as classes inferiores do magnético. Não percam mais tempo com o magnético, porque já perderam tempo demais quando nada sabiam. Já sabem perfeitamente quem é o magnético. É uma parte que não interessa, porque nada tem para fazer a ninguém. Nada tem de bom, então tudo o que se necessita está em cima. Portanto, tem que se ligar em cima e desligar de baixo. Se ligou embaixo, desce. Se ligou em cima, sobe para o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Então, se ligar em cima, se ligar em cima, se ligar em cima e se desligar de baixo. Se ligar em cima para subir para o seu verdadeiro mundo de origem. Para sair daí, desta catastrófica matéria. A matéria é catastrófica porque quanto mais pena, mais tem que penar. Quanto mais sofre, mais tem que sofrer. Então, desligar daí dessa catastrófica matéria. Desligar do mal e se ligar no bem eterno. É o livro Noite e Dia, Dia e Noite. O livro da sua redenção, da sua verdadeira salvação. Então, se ligar em cima sem perda de tempo e desligar de baixo. O tudo está em cima e não embaixo. Mas o bicho, burro e teimoso, ainda fica se ligando embaixo, depois de estar com a sua subida nas mãos, que é o livro. Então, desce. Tem muitos com os livros nas mãos, mas está ligado embaixo. Então, desce por estar ligado embaixo. Tem que se ligar em cima para não descer para as classes inferiores. Portanto, primeiro em cima, segundo em cima, terceiro em cima e sempre em cima para não descer para as classes inferiores. Descer nunca, subir sim. Desligar de baixo e se ligar em cima no seu mundo de origem